Bom dia, eu sou o Dr. Marcelo Queiroz, da Webimagem Teleradiologia de São Paulo, e vou dar início ao curso de Emergências em Tomografia, que visa trazer maior segurança aos médicos pós-graduandos na clínica na realização de relatórios durante o plantão. Dividimos as aulas em setores e hoje iniciamos com a parte de neurorádio e suas emergências. Este slide mostra como deve ser realizada a parte técnica da aquisição da tomografia, atualmente usando aparelhos multidetectores. A aquisição volumétrica na menor espessura possível é o preconizado. Não usamos o contraste e a espessura de corte nos tomógrafos que não são multidetectores deve ser de pelo menos 5 milímetros. Deixamos a utilização do meio de contraste para as angiotomografias e também podemos lançar mão da técnica de perfusão em tomografia quando o aparelho possuir este software. No esquema da esquerda, podemos vislumbrar o território de irrigação da artéria cerebral anterior, que é delimitado pelas margens laterais dos cornos frontais do ventrículo lateral, dos ventrículos laterais. O território da artéria cerebral média, mais abrangente, toda essa área em verde, e o território da artéria cerebral posterior é delimitado pelas paredes mediais dos cornos occipitais dos ventrículos laterais. A imagem de tomografia correspondente ao infarto bilateral das artérias cerebrais anteriores, território da artéria cerebral média, bem delimitado, exercendo efeito de volume pelo edema, essa grande imagem hipotenuante subcortical, e essa outra imagem demonstra o território da artéria cerebral posterior. A imagem da direita, a letra A, mostra um infarto em início de poucas horas, evolução de poucas horas, onde nós temos a perda da diferenciação branco-cinzenta e um leve apagamento dos sulcos. Outro sinal importante em insultos agudos é o dot sign ou a artéria cerebral média hiperdensa. Uma outra imagem onde um tênue apagamento e perda da diferenciação branco-cinzenta na região insulotemporal demonstra um AVC em estágio muito inicial. Nessa imagem de tomografia, podemos ver apenas uma sutil diferença entre os lados direito e esquerdo, onde o paciente tem um AVC de 2 horas e meia de evolução, um homem de 55 anos com uma hemiplegia à direita. Nas imagens de perfusão por tomografia, podemos ver as áreas mais escuras, com alguns pontos pretos, como a área que é pouco irrigada, indicando um infarto recente no território da artéria cerebral média deste lado. Aqui, depois de 24 horas de evolução, o infarto já é melhor delimitado e possui áreas de transformação hemorrágica. Um outro caso, paciente também com poucas horas de evolução, 6 horas, uma mulher de 46 anos com uma hemiplegia à esquerda. Nós vemos o dot sign da artéria cerebral média e a perda da diferenciação branco-cinzenta e um leve apagamento de sulcos. O core da lesão é essa imagem mais escura e os gânglios da base também têm um déficit perfusional. Aqui uma ressonância ponderada em T2 mostra a abrangência deste insulto vascular isquêmico. É importante lembrar que a tomografia sem contraste ela vai mostrar uma área muito maior acometida, que é chamada de área de penumbra, e a área de real infarto, onde ocorre realmente a morte celular. Essa área ao redor do core é uma área que pode ser recuperada através dos tratamentos trombolíticos. Portanto,
A quantificação e o rápido diagnóstico dos insultos vasculares é muito importante para a instituição do tratamento adequado, para que se salve o maior volume de parênquima encefálico envolvido no território do insulto vascular. Este slide é para mostrar a importância da angiotomografia, onde podemos ver o território cerebral posterior irrigado pela basilar, que encontra-se parcialmente opacificado, e o AVC correspondente na região do tronco encefálico, acometendo o mesencéfalo com uma área hipotenuante mal definida e uma artéria basilar hiperdensa na flecha preta. Aqui um outro exemplo de infarto agudo com 2 horas de evolução em um homem de 46 anos com uma hemiparesia à esquerda. Na tomografia sem contraste, o exame é praticamente normal. Nós vemos apenas uma hipotenuação do gânglio basal à direita. E depois, nas técnicas de perfusão, podemos enxergar nessas áreas escuras, pretas, que o sangue não está chegando como deveria, como podemos ver na área contralateral normal. Nas técnicas em MIP, a obstrução da artéria cerebral média do lado do infarto corrobora o diagnóstico. Podemos ainda fazer uma anjo de pescoço e achar um fator embólico como essa placa irregular na emergência da artéria carótida interna direita. E aqui um exame de follow-up de controle obtido 24 horas depois, quando comparado ao de entrada, mostra um infarto no gânglio basal direito. É importante lembrar que temos ramos perfurantes que emergem principalmente da artéria cerebral média para irrigar os núcleos da base. E quando esses vasos perfurantes são obstruídos, temos as lacunas isquêmicas, que são caracterizadas por essas pequenas imagens hipotenuantes ovaladas, com densidade semelhante à do líquor quando já se passou algum tempo do infarto. E o infarto lacunar, ou lacuna isquêmica, ele tem um déficit motor, ou de fala, ou de visão muito específico. Ele tem um déficit muito localizado. Os hematomas intraparenquimatosos também são muito relacionados a picos de hipertensão e são causados por rupturas destes vasos perfurantes profundos. Os locais de maior frequência desse sangramento são o putamen, o tálamo, o mesencéfalo, depois o cerebelo. Quando achamos hemorragias subaracnoides, como neste caso dessa tomografia que não tem contraste, devemos sempre lembrar de causas vasculares como a ruptura de aneurismas ou malformações arteriovenosas. Nessa tomografia de crânio sem contraste, podemos observar grande quantidade de sangue na fissura interhemisférica anterior, no território de irrigação das artérias cerebrais anteriores, e sangue também ocupando a fissura lateral esquerda e extravasando o sangue para o interior dos cornos posteriores dos ventrículos laterais. Uma dica é que quando temos um acúmulo de sangue em uma determinada região, como deste lado esquerdo, a ruptura aneurismática muito provavelmente ocorreu neste território. Um relatório de padronização deveria ser feito em todos os serviços. Isso minimiza os erros e traz à tona a possibilidade de maior número de diagnósticos diferenciais. Por exemplo, como estamos enfocando as tomografias de crânio sem contraste, temos que pensar se realmente é um evento isquêmico ou hemorrágico ou se ele está mimetizando outras patologias. O que nós temos? Nós temos um hematoma, nós temos uma hemorragia subaracnoide, uma neoplasia,
uma MAVE, outras, como doenças inflamatórias infecciosas, o que está mimetizando, ou se realmente é um infarto. Temos sinais isquêmicos agudos, por exemplo, essa letra B deve ser muito utilizada naqueles exames que parecem ser normais. Devemos procurar o sinal da artéria hiperdensa, a perda dos contornos da ínsula, os gânglios basais densos e se temos já um infarto estabelecido numa área hipodensa. E quanto do parênquima, desenhando nesses protocolos, quanto do parênquima está acometido. Se vamos fazer outros métodos, a mesma coisa, fazemos uma marcação na obstrução, na angiotomografia, e também, se for uma perfusão, podemos marcar aqui embaixo, na perfusão, a área comprometida. Os traumas de crânio são também outro grande número de exames nos plantões. Devemos lembrar sempre do mecanismo de golpe contra golpe. O que é isso? Quando você está numa velocidade se deslocando num carro ou numa moto e sofre de uma freada brusca, como um impacto em um outro carro ou em um objeto parado, o seu cérebro ele continua na mesma velocidade e seu crânio para de repente. Os lobos frontais e os temporais vão desacelerar abruptamente, impactando sobre a coluna óssea, causando diversos sangramentos, lesões, lacerações que veremos a seguir. Os hematomas podem ser intra ou extraxiais. Os extraxiais mais comuns são o epidural, o extradural e o subdural. O extradural, por não ter grande espaço para se deslocar, pois a dura mater está grudada no osso, ela acaba assumindo uma forma de uma lente biconvexa. E o subdural, por ter mais espaço, ele se espalha ao redor do crânio, do encéfalo, não respeitando as suturas, enquanto o extradural ele tende a respeitar as suturas. O subdural no idoso é relacionado a traumas que muitas vezes o paciente nem se lembra, pois ele tem uma redução volumétrica encefálica importante que aumenta o espaço periencefálico. O que nos chama a atenção é que quando temos sangue ocupando o espaço subdural e podemos utilizar mão do meio de contraste nesses casos, vemos as veias subdurais esticadas no espaço subdural. E uma outra coisa importante é que, como esse paciente muitas vezes faz uso de anticoagulantes ou ele tem quedas repetitivas, ele tem sangramentos em idades diferentes. Sangramentos mais crônicos e hipodensos em relação ao encéfalo e sangramentos mais jovens, mais agudos. Esse cliente muitas vezes acaba dando entrada nos prontos-socorros com os déficits simulando acidente vascular encefálico agudo. Ainda nos traumas de crânio, as contusões e hemorragias intraparenquimatosas são muito importantes, além do edema cerebral difuso. Isso aqui é uma tomografia de crânio sem contraste que mostra múltiplas contusões hemorrágicas intraparenquimatosas, notadamente na região frontal esquerda e temporal bilateralmente. Percebe-se também sangue delineando sulcos e fissuras, uma perda da diferenciação branco-cinzenta, um apagamento dos ventrículos laterais caracterizando o edema difuso. Então nós temos as contusões hemorrágicas da lesão de golpe contra golpe, temos hemorragia subaracnoide pós-traumática e o edema encefálico difuso. Ainda nas lesões traumáticas agudas e muito importantes, as lesões axonais devem ser levadas em conta, porém as lesões axonais não são bem caracterizadas na tomografia. Quando você estiver de plantão de madrugada, muito cuidado. Casos como esse podem atrapalhar a sua vida.
Aqui nós temos uma imagem na região frontal esquerda, exercendo um significativo volume, comprimindo o ventrículo lateral do mesmo lado, desviando estruturas da linha média. E aí tem um contorno que tem um aspecto digitiforme. Após o contraste não realçou muito, quase nada de realce na imagem pós-contraste. Mais importante disso, a lesão ela não respeita o território de irrigação de nenhuma das grandes artérias cerebrais. Isso aqui era um astrocitoma que foi confundido com um AVC isquêmico na região frontal. Eu espero que com essa aula, que tem apenas dicas simples, nós possamos deixá-los mais seguros para que possam ver as imagens de crânio de maneira mais clara e tranquila. Um abraço, muito obrigado.